Então, estamos dando início à nossa atividade desta tarde. Muito boa tarde a todos. Iniciamos agora a última atividade do eixo temático de Tecnologia Farmacêutica e Cosmética do Programa Educacional para o ano de 2024, promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhes dou as boas-vindas. Em 2024, as atividades educacionais foram organizadas sob 6 eixos temáticos: análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, tecnologia farmacêutica e cosmética. Nossas atividades acontecem às segundas-feiras ao longo do ano, das 18 às 19h30, e o calendário de 2025 será divulgado no site cienciasfarmacêuticas.org.br e nas redes sociais. O nosso programa educacional possui atividades gratuitas, graças aos mantenedores EMS, Sindusfarma, Eurofarma, Iperafarma, Abafarma, Abifina, BD, FCE Farma, Hipofarma, ICF, Sincamés, Stevanato Group e Wheaton Brasil. Eu sou Eliana Martins Lima, acadêmica titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e coordenadora do Comitê de Trabalho do Eixo Tecnologia Farmacêutica e Cosmética, e serei responsável por moderar a nossa atividade de hoje. Nossa atividade de hoje será focada no tema de modernização da toxicologia pré-clínica aplicada ao desenvolvimento de cosméticos e contará com a participação da professora doutora Marise Campos Valadares. Professora Marise Valadares é coordenadora da sub-área de métodos alternativos da Associação Latino-Americana de Toxicologia Ambiental, Experimental e de Nanomateriais, a ASTOXI-Latim, no período de 2022 a 2024. É atual membro titular da Câmara Técnica de Cosméticos da Anvisa e membro da International Cooperation for Cosmetics Regulation, ICCR. Também é membro do Advisory Board do International Collaboration for Cosmetic Safety. Foi professora visitante da Universidade de Tübingen, na Alemanha, em 2023, representante junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação dos laboratórios associados à Rede Nacional de Métodos Alternativos. Foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Toxicologia, FBTox, entre 2020 e 2022, fundadora e coordenadora do Laboratório de Ensino e Pesquisa de Toxicologia In Vitro Toxin, associado ao RENAMA, e é professora de toxicologia da Universidade Federal de Goiás, minha colega de instituição e minha querida amiga, que hoje, nessa tarde, vai falar conosco sobre uma temática bastante atual, bastante necessária, e que eu não tenho dúvida vai trazer respostas, indagações e uma atualização muito importante para todos nós. A nossa atividade de hoje acontecerá da seguinte forma: nós teremos cerca de 50 minutos como apresentação da palestra pela professora Marise, em seguida 30 minutos para perguntas e comentários. Solicitamos a todos os participantes que façam as suas perguntas ou colocações na caixinha de Q&A, de Questions and Answers, que estão aí abaixo na aba do Zoom. As perguntas ou colocações serão recebidas e organizadas por mim, e eu vou procurar encaixar o maior número possível de perguntas dentro do tempo estabelecido para a nossa discussão ao final da palestra. Então, mais uma vez, agradeço muito o seu aceite ao nosso convite. Marise, é um prazer enorme contar com você aqui hoje. Agradeço a participação de todos aqueles que estão aqui prestigiando e tendo a oportunidade de ouvir e aprender um pouquinho com você nessa tarde, e desejo, então, uma ótima atividade a todos. A palavra está com você, Marise. Muito obrigada, Eliana. Para mim é uma alegria, um prazer enorme poder falar um pouco dessa área de cosméticos e da forma como ela tem evoluído no Brasil e no mundo, né? E eu queria agradecer muito a presença de todos e também a oportunidade da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela.
Bom, como a Eliana citou, eu vou falar um pouco sobre a modernização e o histórico, né, da toxicologia pré-clínica para aplicação a cosméticos. E eu vou falar a experiência da criação desse laboratório de toxicologia in vitro aqui na Universidade Federal de Goiás, num prédio que eu compartilho com a Eliana, né, e é onde nós estamos hoje. Então, a Eliana está no andar de baixo desse prédio e eu estou aqui no andar de cima do prédio onde fica o laboratório. Esse laboratório ele tem 800 metros quadrados dedicados a ciências in vitro, né? Mais especificamente a toxicologia in vitro, e faz parte de um grupo, né, do LIFE, que são os Laboratórios Integrados para Ciências Farmacêuticas. Hoje eu vou falar um pouco da evolução, de como é que evoluiu essa área no Brasil, né, em termos dos pilares que são importantes para a evolução de uma área, que são os marcos regulatórios da área, a educação e treinamento e comunicação científica na área, implementação de novas metodologias validadas, e também o desenvolvimento de metodologias, o que que a gente tem feito aqui no meu grupo em relação a esses aspectos. Bom, então o laboratório, que é o laboratório que a gente chama de Toxin, que é o laboratório de pesquisa e educação em toxicologia in vitro, ele tem algumas abordagens bem consolidadas aqui, como pesquisa de projetos em New Approach Methodologies, que a gente chama de NAMs. Especificamente nesses NAMs, a gente tem interesse em desfechos toxicológicos específicos muito importantes para a área cosmética, como toxicidade ocular, alergenicidade e toxicidade pulmonar. Esse laboratório, né, e esse grupo de pesquisa, ele é dedicado à formação de recursos humanos, é dedicado também à educação e treinamento em ciências de segurança, em diferentes níveis, e também nós fazemos trabalhos em cooperação com indústria para dar suporte à inovação, inovação cosmética no Brasil e América Latina também, a gente tem parceiros fora do Brasil. E também aqui no laboratório nós temos uma spin-off, que é uma empresa de biotecnologia, que é a BioTears. Nós fazemos essa série de atividades em diferentes níveis. Então, no nível de educação, nós temos visitas aqui de alunos de ensino médio, nós temos também aulas práticas que acontecem aqui no nosso laboratório de graduação, nós fazemos treinamentos com pesquisadores, e também para pesquisadores da Anvisa. Então, diferentes abordagens, webinars, palestras, como essa que a gente está tendo aqui agora, no sentido de criar as bases e consolidar a comunicação do que é a toxicologia in vitro e a toxicologia in vitro no Brasil. Aqui no laboratório, nós já tivemos que passaram por esse grupo, né, por esse laboratório, 37 iniciações científicas, 40 mestrados, 17 doutorados e 8 pós-docs. Então, essa aqui são algumas imagens do laboratório. O laboratório ele é totalmente equipado e dedicado às ciências in vitro. Para a modernização de qualquer área, na ciência, né, de qualquer aspecto, é muito importante, na nossa área, é uma área muito regulada, os marcos regulatórios. Então, nós tivemos no Brasil alguns marcos regulatórios que foram determinantes para a evolução da área. E começou, né, com a aprovação da Lei Arouca, que estabeleceu o CONSEA, que é Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que com o CONSEA criou-se os comitês de ética, então foi uma parte bem importante no Brasil, um marco regulatório. Então, toda essa modernização, esse impulso para se criar ciências in vitro, que é ciência hoje mais ética para a experimentação de cosméticos, a Lei Arouca ela foi um marco bastante importante. Então, eu vou falar ao longo aqui da minha apresentação e ao longo dos acontecimentos regulatórios que aconteceram no Brasil, qual foi o desdobramento na construção desse grupo e na construção desse grupo de pesquisa. Então, alguns marcos, como eu falei, a Lei Arouca, ela de 2008, ela foi muito importante. Depois nós tivemos a criação da Rede Nacional de Métodos Alternativos no Brasil, a criação do Centro de Validação de Metodologias Alternativas, algumas normativas do Conselho que recomendava a utilização de metodologias alternativas.
A criação da plataforma Premasul, ela é muito importante, ela é ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, porque é uma plataforma para treinamento de pesquisadores em metodologias alternativas, metodologias livres da experimentação animal, extremamente úteis e necessárias para a toxicologia pré-clínica aplicada a cosméticos. E mais recentemente, nós tivemos uma lei que é uma lei do ano passado, né, uma normativa também do Conselho, que ela bane parcialmente a utilização de animais para experimentação cosmética. Então, eu vou falar um pouco do que foi a história desses 21 anos desse laboratório, desse grupo, como é que nós começamos, nós começamos estudando e conhecendo mais a área, tomando o pé da área, começamos implementando metodologias validadas fora, as metodologias OECD. Em paralelo, também fizemos algumas atividades de educação na área de metodologias alternativas, nos inspiramos com os métodos que eram realizados fora, e aí começamos a propor os nossos próprios métodos na área de desenvolvimento de novas metodologias alternativas, que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos do que nós estamos fazendo hoje aqui no laboratório. Bom, então, eu entrei aqui na universidade em 2003, então de 2003 a 2008 aconteceram algumas coisas, dentre elas eu comecei a ganhar alguns projetos de pesquisa que me permitiu iniciar a estruturação desse laboratório. Outro aspecto importante é que nós conseguimos estabelecer um convênio com o Instituto for In Vitro Science, e aí nós tivemos o treinamento de um aluno, e, em paralelo, surgiu o documento, né, que é um documento também que estimula a modernização da toxicologia, de um modo geral, que é a Toxicologia do Século XXI, que é um documento do NIAID, que propõe mudanças radicais e a redução do número de animais, e, em muitos casos, substituição do número de animais para avaliação de toxicidade, de um modo geral, e, em particular, para cosmética. Bom, em 2008, como eu falei anteriormente, surgiu a Lei Arouca, o Conceia, e surgiu o Renama, e nós somos um laboratório pioneiro no Renama. Então, o Renama ele teve para sua criação, estabelecimento, né, um edital do CNPq, e nós somos um dos laboratórios que foram contemplados nesse edital, e nós passamos a fazer parte da Renama. Começamos também a publicar. Nosso primeiro trabalho foi em 2011, na área de citotoxicidade, né, em parceria com aquele grupo americano, que esteve aqui no Brasil para fazer o primeiro treinamento em metodologias alternativas, treinamento prático em metodologias alternativas. A Eliana está aqui, que aconteceu aqui em Goiânia, em 2011. Um desdobramento desse workshop, né, desse evento, foi um workshop que nós realizamos na Anvisa, em parceria com a Anvisa, em 2012. Participaram várias pessoas importantes na época, tanto da academia quanto da indústria, para promover metodologias alternativas no Brasil, para implementar, né, ainda muito incipiente, em 2011. Nesse período de 2013 a 2018, surgiram as normativas do Conselho, como eu falei anteriormente, e nessas normativas elas sugeriam a implementação de metodologias OECD para alguns desfechos, especificamente para a alergenicidade. Então, foi quando surgiu o Adverse Outcome Pathway de alergenicidade, que é um mapeamento dos eventos bioquímicos que acontecem no processo de alergenicidade, e aí, a partir daí, foi possível desenvolver metodologias para eventos chaves, né? E aí surgiu a metodologia da OECD a 442, e nós implementamos aqui no laboratório, mas não só implementamos em 2014, como nós modificamos e refinamos essa metodologia, e aí, em função disso, desse trabalho, o meu primeiro aluno de doutorado na época, o Renato, não o primeiro aluno de doutorado, mas o primeiro aluno que ganhou o prêmio, uma premiação internacional, que foi o Prêmio Lush, em 2017. Também em 2017, nós sediamos aqui, organizamos o Congresso Brasileiro de Toxicologia, e nesse congresso nós tivemos a oportunidade de colocar, né, introduzir treinamentos em toxicologia pré-clínica dedicada a cosmético. Então, o que eu estou colocando para vocês aqui, que é a evolução dos marcos regulatórios associada à educação e ao desenvolvimento, permitiram
chegar numa toxicologia muito mais moderna e muito mais dedicada para atender, né, para prever os danos, efeitos adversos de modo geral, né, de cosméticos. E em 2018, em função das atividades de treinamento e de educação, eu ganhei o prêmio Lush na categoria Educação e Treinamento. Então, em 17 fizemos vários cursos no Congresso de Toxicologia dedicados a essa temática. Um deles nós trouxemos também o Instituto, o IIVS, né, Instituto for In Vitro Science, participou aqui do nosso congresso e fez um treinamento no laboratório. Eu havia acabado de fazer um treinamento na França, da Epskin e da L'Oréal, da Academy L'Oréal, e aí eu consegui trazer também para o Congresso Brasileiro de Toxicologia esse treinamento que aconteceu aqui em Goiânia, primeira vez, e agora a Epskin acho que já treinou mais de 300 pessoas no Brasil, e esse foi o primeiro treinamento deles aqui em Goiânia. Seguimos na área de treinamento muito forte, né, depois de implementar as metodologias aqui no laboratório. E aí, no Congresso de Toxicologia também, que aconteceu em Camboriú, fizemos um curso também dedicado à avaliação de toxicidade pulmonar, métodos alternativos. Nesse evento em Camboriú, nós comemoramos 10 anos da Renama, e aqui nós tivemos um trabalho, né, publicado do que foi esse workshop. Também participamos muito depois que a Premasul foi criada, nós participamos muito da Premasul, realizando treinamentos em metodologias alternativas aqui no laboratório, especificamente em métodos de alergenicidade. E a Premasul, uma característica da Premasul é ter pesquisadores treinados do Mercosul, então do Paraguai, do Uruguai, da Argentina. Nós recebemos esses pesquisadores aqui para treinar. Nesse outro caso aqui, eu fui para o Paraguai, para o Uruguai, na verdade, para treinar, para participar de um outro curso da Primasul em alergenicidade. Nós tivemos também algumas iniciativas para consolidar o conhecimento nessa área de métodos alternativos e pré-clínicos, com a criação da Liga de Toxicologia aqui na Universidade Federal de Goiás. Nós treinamos também alunos de graduação. Nós também recebemos, como eu falei no início da apresentação, alunos de ensino médio, onde nós apresentamos o que nós fazemos aqui em Ciências in Vitro. Participamos de feiras, realizamos vários cursos de treinamento e educação aqui no laboratório, em diferentes áreas, como nesse caso aqui, esses cursos são na área de toxicidade ocular. E também fazemos capacitação e treinamento de pesquisadores, reguladores, pesquisadores no caso da Anvisa, né, para que eles possam conhecer em detalhes as técnicas que chegam até eles nos dossiês que são apresentados para registro. Então, essa atualização de pesquisadores da Anvisa ela é muito importante para que as técnicas, as metodologias alternativas, elas possam ser bem avaliadas, né, quando chegam em um dossiê na Anvisa. Realizamos também, tudo aqui estou falando mais na parte de treinamentos, né, e educação, que é uma atividade que a gente faz bastante forte aqui. Com a pandemia, iniciamos uma série de webinars, aprendemos a fazer webinars, né, e nós fizemos vários webinars aqui nacionais, e nos permitiu fazer com participantes pesquisadores internacionais. E também um desdobramento da pandemia foi a criação de uma série de webinars em ciências in vitro. Então, nós, em 2022 e 2023, realizamos seis webinars, está faltando um aqui. E aí, a característica principal desses webinars é que eles são ou em português ou em espanhol, que é para a comunidade latino-americana. O que nós observamos é que, às vezes, a língua ainda é uma barreira para o engajamento do pesquisador nas questões relacionadas à avaliação de toxicidade. Então, nós convidamos experts do mundo inteiro que têm a sua língua mãe, ou português ou espanhol, e nós estamos na segunda rodada agora dessa série, e agora essa série nós estamos realizando em colaboração com a International Collaboration on Cosmetic Safety,
o ICCS, que é uma organização não governamental global que engloba eh, os representantes das grandes indústrias mundiais, representantes do setor regulador, tem FDA, tem todos os reguladores europeus, japoneses, asiáticos, de um modo geral, brasileiros, e também a academia. Então, eu faço parte do ICCS e em parceria com o ICCS, nós estamos aí tendo uma leva de novos webinars. Então, o próximo, já vou deixando aqui a dica para vocês, é 13 de novembro, e ele conta com a pesquisadora, a Vanessa Rocha, que hoje ela é líder da Givaudan para avaliação de segurança de cosméticos, mas a Vanessa ela também foi uma pessoa muito importante no Brasil, no início dos métodos alternativos, da toxicologia in vitro, porque ela era, na época, era diretora dessa parte, né, da regulatória na Natura. E aqui nós temos também, geralmente nos webinars, a gente tem dois participantes, e nós vamos ter o Frederico Martins, que é um egresso aqui do nosso grupo, e hoje ele está na Alemanha, e ele é responsável pela Simulation Plus, e aí ele vai falar um pouco de dosimetria em cosmético para avaliação de risco, ou seja, são assuntos extremamente na fronteira do conhecimento e muito importantes. Eu estou falando rápido porque eu tenho bastante coisa para falar. Bom, então, como eu falei para vocês, nosso grupo ele se dedicou muito a essa parte de educação. Eu fiz um resumo aqui, bem sucinto das atividades que nós fizemos ao longo desses anos, desses 21 anos, em diferentes frontes, né? E nós também nos dedicamos a implementar os guias da OECD para avaliação, principalmente de toxicidade aguda, do pacote, né, dos six packs, e nós temos diferentes metodologias implementadas aqui no laboratório. Só para lembrar aqui que os guias da OECD são padrão ouro para avaliação de toxicidade, e aí, no caso desses guias aqui, são todos guias in vitro ou em químico. Tá? Então, nós temos métodos para avaliação de toxicidade ocular, diferentes metodologias aqui, para sensibilização dérmica, fototoxicidade, genotoxicidade, fotossensibilização e também toxicidade sistêmica, que nós temos um guia que é implementado aqui no laboratório. Bom, a implementação de guias e dessas metodologias validadas, ela sempre é um grande desafio para todos, né? Porque uma metodologia que foi validada fora requer um rigor científico muito maior para você implementar no seu laboratório, no laboratório de quem quiser. E para nós que estamos aqui no Brasil, nós temos alguns desafios adicionais, como, por exemplo, importar os reagentes. Geralmente, os reagentes para essas metodologias são todos importados. Nós não temos, no meu caso, que trabalho muito com cultivo celular e com linhagens diferentes de células, nós não temos todas as linhagens disponíveis aqui no Brasil, e trazer linhagem para o Brasil é um grande desafio. Nós temos todos um processo burocrático, tudo para nós custa muito mais caro e é muito mais demorado, né? Então, a gente requer um planejamento muito maior para que a gente consiga, então, implementar metodologias que foram criadas fora do Brasil, aqui, e que são harmonizadas internacionalmente, né? Que são importantes terem aqui no Brasil, na verdade, determinantes, né? Então, a gente tem todas essas características que nós brasileiros temos que superar, além da própria implementação. Bom, algumas metodologias, como a metodologia, um guia da OECD, que é um guia bem conhecido para avaliação de irritação ocular, mais ou menos em 2017, 2018, esse guia ele era muito difícil de ser implementado aqui no Brasil, porque ele demandava a utilização de um tecido, que no caso é o epitélio ocular, que é disponível no mercado europeu, asiático e americano, mas na época não era disponível aqui no Brasil. Então, nós queríamos implementar essa metodologia, não tínhamos esse tecido aqui e com muita dificuldade de fazer a importação desse tecido, de fazer esse tecido chegar aqui em tempo vivo. Então, nós decidimos por desenvolver in-house o nosso próprio epitélio corneal. Então, nós utilizamos uma estratégia de usar uma linhagem celular
e desenvolvemos esse epitélio aqui no Brasil, né, aqui no laboratório. Aqui um epitélio de uma córnea humana. Esse aqui é o epitélio que nós chegamos aqui no laboratório, que é o epitélio reconstruído da córnea humana. E aí, então, nos permitiu, com esse epitélio, testar produtos cosméticos quanto à sua capacidade de causar irritação ocular. Então, nós ficamos com essa metodologia disponível no Brasil e na América Latina, com o desenvolvimento desse tecido, utilizando a engenharia de tecidos, que é o que a gente faz bastante aqui no nosso grupo. E aí, esse trabalho, esse foi um trabalho de mestrado, ele foi um trabalho premiado, na época era um trabalho premiado com com o Boticário, com o Grupo Boticário, que deu essa premiação no Ministério da Ciência e Tecnologia, e, e foi, assim, para nós, um marco bastante importante esse desenvolvimento. Um outro projeto também na área ocular que nós temos aqui no laboratório, que é fazer com que esse epitélio, esse modelo in vitro que nós desenvolvemos aqui no laboratório, esse epitélio, ele passe a ser um epitélio 100% livre de material de origem animal. Porque a maioria dos modelos ou dos tecidos engenheirados que nós temos para avaliar toxicidade, seja de pele, ou toxicidade ocular, eles têm também muitos materiais de origem animal. Por exemplo, o soro bovino fetal, que é como se fosse um estimulante universal que nós usamos em todo tipo de cultura, ele é um produto de origem animal e que, para ser obtido, os animais, o bezerro, passa por um sofrimento muito grande, então é um produto que não é desejável para a indústria cosmética ter testes que utilizem um produto oriundo de sofrimento animal. Então, esse é o doutorado da Bruna. Ela está desenvolvendo esse epitélio, né, de córnea, 100% livre de ingredientes de origem animal. E aí ela já está numa parte bem avançada, é um projeto de colaboração com o Grupo Boticário, e a nossa intenção é fazer uma validação interlaboratorial. Ela já tem esse material livre, né, de sofrimento animal, e agora a gente vai finalizar fazendo uma validação interlaboratorial, que é uma validação que ela vai fazer, fazer o teste, né, fazer a proficiência desse teste lá no Grupo Boticário e fazer a proficiência desse teste aqui no meu grupo, e a gente vai comparar os resultados para ver se dá tudo certo mesmo. Um outro desenvolvimento também feito aqui no nosso grupo um teste que nós chamamos de Toxin Sense Ocular. Esse teste, o objetivo desse teste que nós desenvolvemos é para medir dor. Dor é um parâmetro muito subjetivo que é muito difícil de se medir. Geralmente, os produtos cosméticos livres para bebês, né, ou para crianças, eles não podem arder os olhos, que Chega de Choro, que é o nome comercial, é No Tears, outro nome comercial desses produtos, mas existe um gargalo, como é que a gente testa se o produto, de fato, ele arde os olhos ou não, sem usar experimentação animal, ou sem testar isso em voluntários, que é uma forma também de testar isso, é aplicar o produto, né, na fase de desenvolvimento em voluntários saudáveis. Então, nós desenvolvemos uma metodologia aqui, que é um tipo de linhagem celular que ela superexpressa um receptor, que é o TRPV1, e esse receptor, ele é associado à dor. Então, ele é o receptor da capsaicina. Então, quando a capsaicina interage com esse receptor, que é uma substância padrão de ardência, aí nós vamos ter um grande influxo de cálcio na célula, a gente consegue medir esse cálcio. E foi mais ou menos isso que nós desenvolvemos aqui no laboratório. Então, uma célula com grande expressão de receptor, e aí quando eu coloco essas células em contato com um produto que promove ardência, eu consigo quantificar cálcio. Quando eu coloco essas células em contato com um produto que não arde os olhos, essas células ela não vai ter ativação dos receptores. Então, dessa forma, nós desenvolvemos um modelo que foi publicado esse ano na toxicologia in vitro para medir ardência. Bom, como eu falei também anteriormente, né, o projeto de doutorado aqui do Renato, ele desenvolveu um método, né, que foi publicado na Toxicology in Vitro, para
medir a alergenicidade usando alguns peptídeos. Na verdade, ele fez um refinamento da técnica, redução do volume, ele ganhou o prêmio Lush, também ele ganhou a menção honrosa em 2019 do prêmio CAPS de tese. Bom, além de toxicidade ocular e alergenicidade, nós também trabalhamos com desenvolvimento de metodologias dedicadas à toxicidade pulmonar. E aí nós temos aqui o mestrado da Bruna, que foi o desenvolvimento de um epitélio alveolar, esse epitéliozinho aqui, onde nos permitiu testar diferentes produtos, né? Aqui eu poderia testar essências, por exemplo, óleos essenciais inalados. Nesse caso, do caso da Bruna, a gente testou um fungicida, mas o modelo do epitélio pulmonar me permitiu quantificar o dano celular e também estudar mecanismos de morte celular induzida quimicamente em alvéolos. Bom, um outro trabalho que nós desenvolvemos aqui no laboratório, que é o doutorado da Marcela, que é pegar esse modelo epitélio, né? Esse aqui é o nosso epitélio desenvolvido aqui. Esse epitélio aqui é um epitélio comercial, disponível pela, se não me engano, empresa Matec, se eu não estou enganada. E aí nós conseguimos realizar métodos, né? A exposição que consegue identificar irritantes pulmonares de categoria 1 a categoria 5. Ou seja, nós desenvolvemos um modelo capaz de medir irritação pulmonar quimicamente induzida, de diferentes potências de químicos. Ainda na parte de desenvolvimento de metodologias in vitro para avaliação de toxicidade pulmonar, nós desenvolvemos uma metodologia que foi capaz de determinar, identificar sensibilizantes pulmonares. Então, produtos que podem induzir asma ou produtos sensibilizantes, nós desenvolvemos uma metodologia de diferentes tipos celulares, então, que compõem o sistema respiratório, né? Desde células epiteliais, fibroblastos, endoteliais, células dendríticas, estão presentes no sistema respiratório, e a partir daí, então, nós identificamos diferentes sensibilizantes respiratórios utilizando essa metodologia. E observamos diferentes marcadores de sensibilização que foram acionados, né, após a exposição. Bom, até aqui nós fizemos bastante trabalho, bastante desenvolvimento. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de métodos onde todo o modelo, todo o cultivo, ele era feito de forma estática, ou seja, em placas de Petri, placas de 96 poços, diferentes placas. A partir de 2018, 2019, nós começamos a trabalhar com sistemas microfisiológicos. Sistemas microfisiológicos, ele tem fluido, ele tem fluxo, então ele me permite investigar efeitos sistêmicos. Então, se por um lado, os sistemas in vitro, as placas de Petri, eles são humanos, né? Nós podemos colocar células humanas nesses sistemas. Ele tem a limitação de ser estático, de não ser sistêmico. Por outro lado, os animais, né, convencionais, eles não são humanos, né? Então é difícil prever o que acontece no humano, utilizando o modelo animal, mas eles são sistêmicos. Então, como é que a gente elimina essas desvantagens de ambos os modelos? E aí surgiu os sistemas microfisiológicos que eles permitem, que também é conhecido como organ-on-a-chip, que ele permite interconectar órgãos e também permite que a gente observe o efeito do fluido e da pressão que nós temos no nosso organismo sobre o tecido e sobre a pele, desculpa, a célula. Então, o efeito do fluxo, né, da batida, da pressão que nós temos, da pressão sanguínea, tem um efeito fisiológico também na proliferação celular. E utilizando esses chips, né, a gente com o bombeamento, a gente consegue ver esse efeito também e medir esse efeito. E então nós vamos ter sistemas muito mais fisiológicos in vitro e que me permite ver efeito sistêmico. Um objetivo nosso aqui é, é investigar se, por exemplo, eu tenho uma exposição inalatória.
qual é o efeito sistêmico desse produto que eu inalei sobre o fígado, ou quais são os metabólitos do fígado que pode modificar o efeito tóxico quando inalado, pela via de exposição de inalação. Então, se eu consigo associar um tecido, um microtecido de pulmão com um esferoide de fígado, por exemplo, eu consigo mimetizar os efeitos sistêmicos sobre o fígado e também verificar metabólitos do fígado sobre o sistema pulmonar. Então, é bastante interessante. Bom, pensando nessas possibilidades, nós desenvolvemos aqui um tecido que foi uma tetracultura, porque ele envolveu 4 tipos de células e também células dendríticas, para identificar, após exposição numa câmara de exposição, quais as modificações, se essa substância química aqui, ela tinha a capacidade de ativar células dendríticas, criando assim um modelo de sensibilização pulmonar, usando 4 tipos celulares. Fizemos essa caracterização desse tecido, é, e aí nós observamos, tivemos diferentes resultados, interessantes resultados, publicamos na revista Toxicology, e então, assim, nós criamos um modelo onde é possível, depois de exposto a uma substância química alergênica, né, sensibilizante pulmonar, a gente conseguir medir a ativação de células dendríticas, que é um indicador de sensibilizantes. Bom, a próxima etapa foi usar esse modelo, né, esse tecido, né, esse microtecido, exposição, e associar a um sistema microfisiológico. Então, nesse novo projeto, que é um projeto do Arthur, que ele ganhou um prêmio para executar esse projeto, a gente chama de Langona Chip, é um tecido, né, onde eu tenho um tecido, e eu vou ver migração de células neutrofílicas. Então, basicamente, esse novo modelo aqui, um pouco mais elaborado, que envolve o chip, eu vou ter, de um lado, eu vou ter esse tecidinho aqui, que é um tecidinho alveolar, do outro lado, eu vou ter células neutrófilos, e aí, após a exposição, eu vou investigar se a exposição aqui no tecido alveolar conseguiu sinalizar, né, para que ocorra a migração de neutrófilo, e dessa forma, então, criar um modelo de asma, né, de identificação de sensibilizantes, produtos sensibilizantes que podem causar asma. Então, é um novo modelo. Esse modelo já está bem caracterizado, então está bem viável, que é a união das diferentes células aqui. E nós já temos aqui também a caracterização dele, a caracterização das células epiteliais, que fica aqui na parte superior, e a caracterização das células endoteliais, que fica aqui na parte inferior. Então, esses aqui são experimentos que mostram que eles são bem caracterizadas, com marcadores específicos desse tipo de células. E esse projeto ele ganhou aí o prêmio Lush do 2022. O Arthur ganhou esse prêmio porque é um projeto que consegue mimetizar in vitro um sistema que consegue medir ativação química, né, de asma, na verdade, asma induzida quimicamente. Outros projetos que estão no nosso em andamento aqui no nosso laboratório é um projeto que utiliza células-tronco. Nós iniciamos também alguns projetos nessa área de células-tronco, e nesse caso nós optamos por células-tronco dentárias, onde nós pegamos as células-tronco, né, dos dentes, né, que tem um banco, a gente tem um biobanco aqui no laboratório de células de dente, e diferenciamos essas células-tronco para progenitores neuronais. Então, é um projeto que é o doutorado do Leandro, né? Então, é a utilização de células-tronco da papila dentária para desenvolver progenitores neuronais para testar efeito de substâncias que potencialmente neurotóxicas. E também, nós utilizando essas células, né, nós vamos desenvolver um modelo, né, para investigar a teratogenicidade. Então, se as células-tronco,
uma vez que são expostas a compostos potencialmente teratógenos, teratogênicos, qual é a modificação nos marcadores de diferenciação dessas células-tronco? Esse projeto ele é particularmente interessante para a indústria cosmética, porque como a utilização de modelos animais ela não é desejada, em alguns países proibida, no Brasil parcialmente proibido, todo ativo inovador, de inovação radical, ele tem que ter todo o dossiê de desfechos toxicológicos, né, bem estudados. E teratogenicidade é um desfecho que tem que ser medido, né, avaliado num novo produto cosmético, um novo ingrediente cosmético. Isso é um gargalo para a inovação hoje em cosméticos, porque nós não temos ainda, né, muitos modelos in vitro para medir esse desfecho. Então, para a inovação radical em cosméticos, se eu não tenho modelos que medem esse tipo de desfecho, se esse desfecho ele é mandatório e obrigatório, inviabiliza inovação. Então, essa é a proposta desse projeto, que é criar um modelo in vitro, usando células-tronco, que permita a investigação de novos componentes, ingredientes cosméticos. Então, essa parte aqui mostrando os progenitores neuronais que a gente fez, diferentes tipos celulares, que tem alguns marcadores mostrando que eles de fato são marcadores de célula neuronal, né? Então, são esses marcadores aqui, então, confirmando que a gente conseguiu desenvolver progenitores neuronais, esferoides de progenitores neuronais. Nesse projeto de esferoides neuronais, nós fizemos duas investigações. Nós colocamos esses progenitores neuronais no sistema estático, né, sem fluxo, sem fluido, e colocamos no MPS, no sistema microfisiológico, e observamos, aqui dá para ver pela morfologia, diferença, né, na morfologia, indicando que quando o esferoide, quando as células estão nos sistemas microfisiológicos, elas têm uma melhor capacidade proliferativa e maior capacidade de migração também, que é uma característica que favorece o desenvolvimento desses sistemas. Já o projeto de teratogenicidade, nós criamos, então, usando as células-tronco, uma plataforma para medir teratogenicidade em células-tronco. Esse projeto ele foi apresentado no Congresso Brasileiro de Métodos Alternativos o ano passado, e ele ganhou 2 prêmios do Congresso, porque ele conseguiu distinguir entre teratogênicos e não teratogênicos. Então, nós pegamos as células-tronco, fizemos a exposição com teratógenos conhecidos como o 5-fluoracil, por exemplo, e não teratógenos como o ácido fólico, e observamos que as substâncias teratogênicas, elas modificam alguns marcadores muito específicos, importantes para o desenvolvimento celular e para o desenvolvimento de tecidos, né, que seria um indicador, um marcador de teratogenicidade. Esse projeto, ele também, eu não coloquei aqui, sim, coloquei aqui, ó. Ele também ganhou o Prêmio Lush 2000, esse ano, né? Então, a Lauren ela ganhou 3 prêmios com esse projeto, ela está finalizando o mestrado agora, esse mês qualifica, essa semana qualifica, esse mês defende, e foi um projeto bem interessante, que repercutiu bastante aqui para o nosso grupo, e ela conseguiu chegar em resultados bem interessantes e oferecer uma alternativa não animal para medir o desfecho de teratogenicidade. Bom, eu queria convidar vocês para um evento que vai acontecer no Rio de Janeiro o ano que vem, que é o Congresso Mundial de Metodologias Alternativas, Alternativas à Experimentação Animal. Ele vai acontecer no Rio de Janeiro em 2025, né, o ano que vem, em agosto, de agosto a setembro, e vai ser uma oportunidade incrível para nós, brasileiros, porque esse é o maior evento da área de metodologias alternativas, de toxicologia pré-clínica, dedicada a cosméticos, e nós vamos ter aqui, receber os grandes nomes, os grandes pesquisadores dessa área, e mais que isso, nós vamos ter a oportunidade de mostrar o que nós estamos fazendo aqui no Brasil. E se tiver jovem pesquisador interessada, eu recomendo que fique atente à nossa página, porque vai ter bastante Travel Awards para esse evento. Então, eu brinco que o Cristo Redentor já está de braços abertos, esperando todos para esse evento, o ano que vem.
E a temática, né, do evento é integrando os 3 R's, os 3 mundos, que é a temática de métodos alternativos dedicados à toxicologia humana, animal e ambiental. Então, acho que vai ser muito, muito interessante e muito importante, um marco para o Brasil nessa área. O outro congresso importante também para o ano que vem, já no primeiro semestre, é o Tox Latim. Nós vamos também ter sessões dedicadas à toxicologia pré-clínica moderna in vitro. E era isso que eu tinha assim para falar para vocês. Eu acho que eu falei bem rápido, mas eu estou aqui à disposição para as perguntas. Vou ficar feliz de poder responder o que vocês quiserem saber mais. Muito obrigada, Marise. Está Vou me parar aqui, ouvindo? André. Sim. Estou ouvindo, vou parar. Melhor parar, né, a Tá. apresentação? Acho que sim, pode interromper a É, apresentação. Muito tá. obrigada, Marise. Acho que você não apenas deu um histórico de como nós chegamos até aqui em termos de Brasil e embaixo da sua liderança, que inaugurou muita coisa nessa rota desses métodos alternativos e dessas novas aplicações e possibilidades de interação e de atendimento desses requisitos que precisam ir acontecendo e aparecendo cada vez mais. É, Acho que, acima de tudo, com um foco no título que você mesma sugeriu para essa sua apresentação hoje, que é a modernização daquilo que se pode fazer. Né? Então, acho que se podemos evoluir em vários aspectos dentro daquilo que essas novas tecnologias nos permitem evoluir, que assim seja e sempre precisamos, né, te dar os parabéns pela liderança e por ter desbravado tantos caminhos aí inexistentes, né? Nem dizer caminhos tortuosos, caminhos que realmente não existiam e que e que você trabalhou muito para colocar o Brasil nesse cenário de liderança e de posição importante nessa área. A gente tem aqui muitas pessoas no chat te agradecendo, parabenizando pela apresentação, e nós temos uma pergunta bastante importante do Humberto Zardo, e eu acho que, acima de tudo, é uma pergunta que já está enxergando lá na frente do que a gente pode, onde é que nós podemos chegar. Ele te parabeniza pela introdução ao tema, muito boa, e aí ele pede para que você comente um pouco sobre o status da verticalização no Brasil para a fabricação desses testes, ou daquilo que é possível fazer no formato de kits, e o que a gente teria aí como objetivos e obstáculos para os próximos 5 anos nesse cenário? Uhum. Porque acho que é uma pergunta que envolve um pouco a concepção de ampliar mais o acesso a esse tipo de investigação, né, para outros laboratórios e outras aplicações. A comercialização desses modelos, né, esses tecidos, as células, é muito comum fora do Brasil. Então, fora do Brasil, você pode ligar na empresa, a empresa fala, ok, você vai ter aí seu epitélio de córnea, você vai ter epitélio pulmonar, ou você vai ter o tecido que você deseja ter na semana que vem, ou um pouquinho mais, porque às vezes ele demora para crescer. Aqui no Brasil, isso começou com a L'Oréal, com a Epskin. Então, a gente tem hoje no Brasil uma empresa, na verdade não é a única, né? Nós temos a L'Oréal, nós temos também uma spin-off de uma empresa na USP, que também comercializa. Aí, no caso deles, eles comercializam pele, a Epskin começou comercializando pele, mas hoje eles também estão comercializando córnea, né? Então, assim, eu acredito muito que essa área, ela é uma área que demanda uma logística muito grande. Eu acho que no Brasil, para que isso fosse comercializado, demandou também um impasse regulatório, por ser tecido de origem humana. Então, vários gargalos foram necessários para que eles começassem a comercializar e prestar esse serviço, que na verdade é um serviço de desenvolvimento, né? Mas nós temos muito espaço para crescimento e é necessário que isso aconteça, porque nós temos ainda dois tipos de tecido sendo com esse serviço disponível no Brasil, né? A gente precisa de muito mais que isso, precisa ter muito mais acesso a tipos celulares diferentes, e tecnologias também, né? Tecnologias
de reprogramar células, de criar células, de biofabricação, de bioimpressão. Então, assim, existe no Brasil isso, ainda é começando, mas nós precisamos ainda ter mais para que isso de fato fique disponível, né? Porque a gente não pode ter um marco regulatório que proíbe a utilização de animal e não disponibilizar tecnologia para que todos possam ter acesso, né? As indústrias. E esse é o espírito da educação e do treinamento, é que todos possam ser treinados e educados, né, nessas novas metodologias, porque tem implicações regulatórias, né? Eu acho que existe, mas tem muito espaço para crescer e para melhorar. Muito bom, acho que você arrematou de uma maneira que diz tudo. Não é possível impedir de uma certa via um tipo de experimentação que se compreende hoje substituível em vários modos se você não disponibiliza, não é nem só o acesso, agilidade. Quando a gente lida com experimentação que demanda esse tipo de material, não dá para ficar aguardando liberação alfandegária, porque a gente sabe que a célula vai morrer, o tecido vai morrer, e são materiais de custo elevado e que a gente É. não pode mais se. é, e isso é uma coisa triste, né, para aqueles de nós aqui que estamos nessa sala, que somos pesquisadores, cientistas de universidades aqui no Brasil. A gente sabe o quanto é difícil ser competitivo com o resto do É. mundo naqueles aspectos que envolvem acesso aos insumos para que a gente possa É. trabalhar, né? Nós E já quantas falamos vezes a sobre gente isso, já, né, Eliana? mil Da vezes, né, que a gente desigualdade, né, tenta dos diferentes tipos de comprar, desigualdade que a gente sofre. Essa é uma delas. exatamente. Acesso a insumo é uma desigualdade que nós temos. E que não depende de nós solucionar, Não. né? Muitas vezes o fornecedor lá fora já tem um carimbo vermelho na hora que a gente tenta adquirir um insumo e ele fala: a gente não vende para o Brasil, porque eles já É. sabem que ao chegar aqui o material se perde na alfândega, o recurso é perdido, os esforços são perdidos, né? E É. são trabalhos em que a construção é camada por camada. Então, às vezes, você está aqui em cima, você perde aqui embaixo, é um ano inteiro É. de, Não, e todo de esforço, esforço né? perdido. É o esforço para conseguir o recurso, é o esforço para o dinheiro do governo brasileiro também, que é drenado, né? Então, assim, são Exatamente. várias. Todo mundo perde, né? Se a gente não Uhum, tem a condição, e também se essas pessoas que têm acesso não têm o treinamento adequado para executar a técnica, ou o treinamento adequado para entender o resultado daquela técnica, o que aquilo significa, né? Então, assim, são várias frentes necessárias para que a área ela cresça e crie condições de realmente suportar a inovação, né? E dar uhum. condições das indústrias, e, enfim, tudo funcionar. Ótimo. Emendando com essa última questão que você colocou, um participante aqui da nossa audiência, ele pergunta também se esses testes podem ser usados para fazer screening de medicamentos, porque você abordou e citou vários exemplos de cosméticos, interações com parceiros da indústria cosmética. Então, fala um pouquinho para nós sobre o lado terapêutico, medicamento, até onde a gente pode vislumbrar o uso dessas metodologias para novos fármacos. Certo. A gente gosta de falar, e eu gosto de falar, que o método ele não é desenvolvido para um produto, ele é desenvolvido para um desfecho toxicológico. Por exemplo, teratogenicidade é um desfecho toxicológico, irritação ocular é um desfecho toxicológico. Então, a metodologia, ele mede esse desfecho, ele não se preocupa com o produto. Então, se o desfecho, se o método ele é validado, ele é bom o suficiente para medir o potencial de irritação ocular de um cosmético, ele também é bom o suficiente para medir a irritação ocular de um produto farmacêutico. Aí, a diferença é que na metodologia in vitro, a gente tem um arsenal de ferramentas maior, porque antes, na experimentação convencional, a gente tem um animal que ele, teoricamente, ele é bastante complexo, né? No in vitro, a gente tem diferentes técnicas para o mesmo desfecho, dependendo do produto. Aí, então, o desfecho é o mesmo,
ele é bom para todos os produtos, mas às vezes a técnica ela tem domínio de aplicação diferente. Ou, às vezes uma técnica, por exemplo, o epitélio da córnea, ela é uma técnica importante para produtos de baixa toxicidade. Ele é um tecido sensível. Agora, se eu tenho um produto de alta toxicidade, eu vou escolher uma outra técnica. Tá? Então, as técnicas elas são para os desfechos e não para os produtos, mas dependendo da limitação de cada técnica. Se eu tenho um produto muito colorido e eu vou usar uma cultura de células com método espectrofotométrico, então eu posso ter viés. Então, aí eu vou ter que estudar qual método é o melhor. Eu acho que talvez esse seja um grande desafio, né? Para a indústria, de um modo geral, é ter um profissional que consiga fazer a escolha correta do método. Eu acho isso um grande desafio, o desenho experimental. Talvez fazendo um paralelo entre a aplicação de vários desses métodos para cosmético e para medicamento, é que para o cosmético, um efeito adverso nós podemos considerar praticamente que inaceitável. Para o medicamento, a Inaceitável. depender do seu efeito terapêutico, aí você vai Exatamente. ter um equilíbrio É, entre o risco e o benefício, que talvez um pequeno efeito adverso pode até ser aceitável em razão é. do efeito farmacológico benéfico que ele Se eu traz, estou né? desenvolvendo um produto cosmético e eu detecto algum indício de teratogenicidade, esse projeto vai ser abortado, Uhum. certamente. Agora, se eu estou desenvolvendo um outro produto farmacêutico que pode ser que tenha teratogenicidade, a gente pode utilizar esse produto, se ele for conveniente, né, eficiente, para o que ele está sendo planejado, com restrição para mulheres grávidas, restrição para mulheres em períodos de fertilidade, enfim, aí é aceitável. Para cosmético não se aceita absolutamente nada. Perfeito. Humberto Zardo complementou a pergunta dele aqui ainda, agradecendo pela resposta anterior que você falou sobre os desafios. Ele pergunta como o Brasil hoje se compara com Uruguai e Argentina no que tange à agilização ou sinergia entre indústria, pesquisa e as agências regulatórias. Olha, eu tenho acompanhado, né, porque acaba que eu tenho parcerias em outros latino-americanos, e eu estive no COLAMA, que é o Congresso Latino-Americano de Métodos Alternativos, que aconteceu em Bogotá esse ano, e também tive um outro congresso no Chile esse ano, e assim, por incrível que pareça, nós somos liderança nessa área no Brasil. Então, o Brasil, por incrível que pareça, com todas as nossas dificuldades, né, de implementar e tudo que a gente sabe que a gente tem aqui, nós estamos mais avançados do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de infraestrutura, nós temos mais infraestrutura, nós temos mais pessoas qualificadas, formadas para atender essa área, e temos mais também as CROs, né? Nós temos empresas que prestam esse tipo de serviço em comparação aos países do Mercosul ou sul-americanos. Isso é muito bom, né? Mais um reforço que o trabalho tem valido a pena e está fazendo É. diferença aqui nessa região do globo, né? Uhum. É, Marise, a Ana Rosa, ela pergunta se você conhece e tem algum estudo de aplicação de óleos essenciais utilizando os modelos de epitélio pulmonar. Também agradece e parabeniza pela palestra. Eu acho bem interessante esse tipo de pergunta, né? E essa demanda, que eu acho que os óleos essenciais tiveram uma explosão de consumo, né? Mais recentemente, muito mais, e certamente eles já estão no mercado, certamente foram avaliados quanto a esse aspecto. Mas é possível, sim, esses modelos que nós temos, é possível avaliar óleos essenciais, né? O dano produzido no epitélio, e também associada à forma de exposição. A gente tem como produzir aerosóis e aí investigar o impacto desses aerosóis no epitélio pulmonar, por exemplo. A gente não trabalhou com óleo essencial, mas só para fazer um paralelo, nós fizemos a mesma coisa com os líquidos de cigarros eletrônicos. Então, a gente aplicou líquido de cigarro eletrônico nesses modelos e a gente conseguiu detectar o impacto que esse produto tem no epitélio. Foi bem interessante. Eu quero deixar, nós ainda estamos com mais de 70 pessoas conosco aqui na atividade. Feliz. Fiquem à disposição para fazer as suas perguntas. Se alguém quiser fazer sua pergunta
Ao vivo também a gente pode abrir, não é, Sibeli? Acredito que sim, se a pessoa quiser perguntar diretamente para a professora Marisa. E enquanto a gente aguarda mais alguma colocação, Marise, é, como é que a gente poderia vislumbrar a aplicação de alguns desses métodos para produtos já é, num estágio de formulação? Porque, como você sabe, aqui a nossa. Você está aqui no andar de cima, a gente está aqui embaixo e nós estamos Eu trabalhando com conheço, formulação. conheço as Então, demandas. foi essas demandas, né, com misturas que já são mais complexas, que já estão sendo trabalhadas para viabilizar a aplicação daquele produto, ou do ponto de vista, ou como cosmético, ou como medicamento. Como é que a gente vislumbra a aplicação desses métodos para misturas, para as Olha, formulações? a maioria desses métodos, eles foram validados para substâncias isoladas. Mistura sempre é um desafio. Independente do modelo experimental, né? Mistura, para nós que trabalhamos muito com in vitro, a gente pega alguns tipos de misturas e aí sempre é desafiador. A gente já fez aqui no laboratório comparativo, se aquele método ele é bom o suficiente para detectar também misturas. Aí, no caso, a gente fez uma série de avaliação com agrotóxico e realmente a gente conseguiu detectar e os resultados foram coerentes com o que com o que a gente esperava, né? Mas eu acho que esses métodos in vitro, principalmente os métodos de baixa complexidade, eles são excelentes para monitorar o desenvolvimento de uma nova formulação, né? Então, você pode utilizar essa metodologia, por exemplo, esse método que nós fizemos para irritantes oculares, né? Ele é interessante para a escolha do tensoativo ou para as concentrações dos tensoativos nos produtos dedicados ao público infantil. Então, assim, ao longo do desenvolvimento, você pode aplicar a metodologia e aí você vai ter como direcionar, ser mais assertiva, né? Na sua composição e na sua formulação. Então, assim, eles podem ser a gente aplica muito com caráter para verificar, como é que eu vou dizer, para verificar um dano, né? Um dano no produto final, mas ele pode ser bastante útil para você direcionar a sua formulação. Excelente. A Ana Rosa ficou interessada no estudo com os cigarros eletrônicos. Ela está perguntando se o resultado foi publicado. Olha, nós não conseguimos ainda publicar. A gente publicou em alguns congressos que nós fomos, foi um trabalho aqui de uma iniciação científica. O trabalho ele foi premiado aqui na época na UFG, como o melhor trabalho do ano da área de ciência da saúde, mas os resultados finais a gente não conseguiu publicar ainda. Tem algumas coisas ainda pendentes aqui. Também as revistas para as quais a gente submete nossos trabalhos estão ficando cada vez mais exigentes É, do ponto de vista de cobertura dos experimentos. A gente tem que responder até as perguntas que nós nem é. pensamos em formular ainda, né? Uma outra pessoa que está nos assistindo está perguntando se o laboratório faz prestação de serviço. Então, faça aí seu merchan, Marisa. A gente faz sim a gente dá suporte sim para algumas coisas, né? Algumas parcerias de cooperação empresa-universidade. Tem sim essa possibilidade. Nós já fizemos isso em algumas situações aqui. O Muito laboratório bom. tem um Instagram, que é o lab.toxin, e aí também acho que eu coloquei no final da minha apresentação os meus contatos. Devem ficar na tela. Tá ótimo. E também para quem vem prestando atenção aqui no chat da nossa apresentação, a Cibele está constantemente informando ali que a partir da próxima semana a apresentação da professora Marise vai ficar gravada e disponível nos canais da academia. Então, alguém que quiser assistir novamente ou retornar lá e avaliar algum slide que ela tenha apresentado, pegar alguma informação adicional, pode fazer isso, voltar ali e vai ter acesso a toda essa informação novamente. O Antônio Batista está perguntando algo que eu não sei se consegui entender muito bem. Ele pergunta aqui sobre tecido epitelial queimado. Qual a melhor forma para se testar um produto in vitro? Antônio, você poderia elaborar um pouquinho mais
a sua pergunta, por favor. Não consigo entender se você é, quer perguntar sobre um epitélio que passou por queimadura ou se seria avaliação de algum produto capaz de provocar queimadura no epitélio. Explica um pouquinho mais para a gente aqui para facilitar a resposta da professora Marisa, porque acho que ficou bem resumidinho aqui, né? É, bom, Marise, uma outra questão que eu acho que seria interessante você destacar, você falou bem rapidamente, eu não sei se as pessoas conseguiram, se várias das pessoas que estão nos assistindo conseguiram, perceber, é um teste que você relatou já ao final da sua explanação e que eu acho que é uma coisa, extraordinária, que é aquele teste feito para substituir os ensaios de irritação ocular, que lá há décadas atrás se fazia aquele famoso teste de Drave, né? Você Aham. pegava a amostra do produto e aplicava diluída nos olhos de coelhos, e a intenção é de você saber se aquilo causa irritação, se causa dor. Então, como é que nós vamos fazer isso no coelho? É até fácil, porque ele responde, ele fica irritado, você percebe que a conjuntiva ficou vermelha, dá um processo inflamatório. Você leva isso para um ensaio em cultura de células, como é que você vai medir a dor na cultura de célula, né? E para substituir esse tipo de ensaio. E você mostrou que rapidamente, explica um pouquinho mais essa inovação, porque eu acho que isso é uma das inovações que mais chama atenção nesse aspecto de produtos. E irritação ocular é um teste que precisa ser feito para a grande maioria dos cosméticos, se não É. para todos, né? Produtos farmacêuticos, né? Para produtos farmacêuticos. Então, eu acho que isso é muito interessante para quem está aqui nos ouvindo. Explica um pouquinho mais como é que você chegou nesse desfecho de medir a dor, Uhum. entre aspas, né? Mas no ensaio É. em cultivo celular, que é muito bacana isso. Então, para a gente medir irritação, nós construímos o epitélio da córnea, a camada mais superficial da córnea. Então, a gente expõe o produto a esse epitélio e verifica o quanto de células que morreram, e se morreu um percentual X, a gente considera que aquele produto ele é irritante. Agora, como é que eu vou descobrir se, além de irritante, ele causa dor, né? Que é o que a gente quer, ou então se é um produto que não é irritante, mas também aciona receptores de dor, né? Que são os shampoo, quando cai no olho da gente, a gente sente dor e fica um pouco avermelhado porque tem uma pequena hemorragiazinha. A ideia foi ter um tipo de células que tem muitos receptores de dor na sua superfície. A célula que nós temos no nosso organismo que tem mais receptor de dor, se não me engano, são os queratinócitos, é a sensibilidade da pele, né? Então, tem esses receptores que são chamados de TRPV1. Quando a substância que causa algesia, né, dor, ela entra em contato com esse receptor TRPV1, ele abre e aí nós temos um influxo de cálcio. E aí aqui in vitro, né, aqui nos experimentos, a gente consegue, com uma sonda de cálcio, medir a quantidade de cálcio que entra. Então, nosso indicador de que é dor é o aumento de cálcio intracelular. Então, basicamente, nós pegamos essa célula, né? Nós compramos essa célula com muitos receptores. Foi uma novela para a célula chegar aqui, mas ela chegou com muitos receptores de TRPV1, a superexpressão desses receptores na sua membrana externa. E aí nós fizemos diferentes concentrações da capsaicina, que é o nosso padrão de dor, e aí medimos as diferentes concentrações e a quantidade de cálcio intracelular como indicativo de acionamento do receptor e, consequentemente, de dor. Então, foi basicamente isso aí que nós fizemos nesse trabalho. Muito interessante. Acho que é um exemplo assim bastante ilustrativo de como você consegue mensurar um determinado efeito por uma outra Via. abordagem, né? Que é exatamente isso, por uma outra via e reduzindo o ensaio que é absolutamente o teste é chamado de irritação ocular, ou seja, é para irritar mesmo, É, né? é. E que não existia no E eu acho que Brasil.
Não disponível. existia. Então, muito Toda interessante isso. amostra das indústrias que precisam fazer esse método, para ter esse produto, é encaminhado para fora do Brasil, inclusive nesse instituto, Fora In Vitro Science, nos Estados Unidos. Eles fazem, e lá eles fazem esse teste in vitro e eles fazem também a instilação em indivíduos. Hum, Pega o as clínico amostras e coloca, direto, né? é clínico Uhum, direto. Então, aí a gente uhum, pode fazer uma triagem, né, antes de ir para o clínico, ou fazer uma triagem de desenvolvimento de um novo produto, de um novo tensoativo para essa uhum. finalidade. Excelente. Bom, voltando aqui para as perguntas, o Antônio esclareceu a pergunta dele, seria se seria possível testar um produto in vitro para um tecido epitelial que sofreu queimadura. Acho que agora a gente já está falando de um epitélio um pouco diferente, né? Que vai ter uma, um tecido fibrótico ou uma cicatriz superficial aí que vai ter uma resposta diferente. Sim. Aqui nós estamos falando, basicamente, eu estou falando de produtos de epitélios saudáveis ou de tecidos saudáveis, porque eu quero medir o efeito de uma substância química naquele epitélio, naquele tecido. Mas se eu quero utilizar isso para eficácia, eu posso desenvolver um modelo de uma doença, um modelo de dano, eu posso induzir um dano químico nesse tecido, nessa pele, e aí avaliar o efeito de cicatrização, o efeito de proliferação celular, outro efeito indicativo de reparo do tecido. Então, assim, é super possível de se fazer e a gente consegue fazer isso aqui bastante. A gente tem feito isso bastante. A desenvolver, por exemplo, inflamar o tecido. A gente pode pegar um epitélio pulmonar, expor esse epitélio pulmonar a um LPS, por exemplo, aí eu vou gerar um processo inflamatório no tecido e eu posso tratar esse tecido depois, né? Então, assim, são várias. É uma ferramenta muito útil, são ferramentas muito úteis para desenvolvimento, para toxicologia, ou para. Alguém falou alguma coisa de terapia celular também, são ferramentas úteis para terapias celulares, e, enfim, é bem versátil. Na verdade, acho que a gente pode chamar não de ferramenta, mas é uma caixa de ferramentas, né? Que você está É, constantemente acrescentando mais um item, mais um acessório que vai viabilizando uhum. novas formas de investigar um determinado experimento, né? Aí eu acho que a pergunta da Amanda vem bastante nesse sentido, e é uma pergunta também com uma visão de futuro do ponto de vista regulatório e dessas novas aplicações e de formação de pessoas. Ela agradece a sua palestra e pergunta a sua visão sobre a regulamentação dos sistemas microfisiológicos ou organ on a chip para substituir os ensaios em animais. Olha, esse processo, essa tecnologia, ela é muito nova, né? Ela tem sido utilizada para registro de produtos, inclusive tem produtos que já foram registrados utilizando sistemas microfisiológicos, mas quando se fala em validação, o processo de validação desse tipo de metodologia, ele vai ser um pouco diferente da validação que nós temos convencional. Então, assim, essas metodologias, elas são aceitas do ponto de vista regulatório, porque o que a gente tem que pensar é que um dossiê regulatório, principalmente para medicamentos, né, e para cosméticos, ele é uma composição de evidências e essa ferramenta, essa nova ferramenta, que ela é muito robusta, ela pode compor forte, dar muito mais robustez a esse dossiê, essa composição de evidências desse produto. Então, assim, é aceito, tem sido questionado bastante como é que se faz a validação dessas técnicas, né? Porque quando a gente fala de toxicologia, a gente tem que ter métodos validados do ponto de vista regulatório. Ainda hoje é permitido você falar de eficácia sem metodologia validada, assim, do ponto de vista regulatório, né? Mas tem se questionado muito como fazer isso, porque é diferente dos outros métodos, sistemas fisiológicos, a gente tem uma infinidade de possibilidades. Então, se você vai validar um método, você vai ter que fazer caso por caso, isso é completamente inviável. Aí eles têm falado muito da validação que é fit by propose, quer dizer,
tem que atender alguns critérios de qualidade naquela experimentação, mas não necessariamente uma validação formal, tá? Então, caso a caso. Ou Mas é um seja, ponto bem. é mais um item dessa caixa de ferramentas que talvez vai É, ser lapidado para cada aplicação, né? Que é exatamente isso, né? Atender cada propósito. entender E, cada. e certamente é, é a diferença do estudo tradicional com o método novo. O método novo é novo, tem muita coisa a É, ser investigada, a ser avaliada, a ser formatada, né? E eu acho que você, tenho certeza, né? Você trouxe para a gente aqui hoje uma visão geral de muitas dessas aplicações, muitas possibilidades, muitos resultados, e fico extremamente feliz, assim, e honrada de ter você aqui, na nossa instituição, no nosso meio, como uma colaboradora e trabalhando num aspecto tão inovador de tantas coisas e sempre trazendo prêmios locais, regionais, internacionais. É, e esse prêmio Lush, eu não sei se as pessoas conhecem, né? Lush é uma indústria cosmética muito grande e eles oferecem esse prêmio anualmente em várias categorias. E o prêmio é uma escultura de um coelho que está ali atrás da Marisa, do lado direito. E aqui no é, laboratório dela já tem uma coleção de coelhos que daqui a pouco eu já brinquei com ela e vai precisar de fazer um anexo aqui para poder abrigar todos esses coelhos que todo ano vem mais é, alguns para cá. Então, quero agradecer muito, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, de maneira especial a professora Marise Valadares, que hoje trouxe para a gente tantas contribuições relevantes. Eu aproveito para informar que no canal do YouTube da Academia vocês vão encontrar todos os episódios desse programa educacional que ocorreram ao longo do ano de 2024. Convido também a todos para que se inscrevam no canal e apoiando assim as nossas atividades. Em breve vocês terão acesso. Marisa entrou novamente já. Acabou a bateria. E eu já estava aqui agradecendo, Marisa, né? Então, em breve, todos terão acesso a essa apresentação daqui a uma semana. Então, Marisa, agora que você retornou, em nome da academia, te agradeço novamente a sua disponibilidade, a sua disposição a compartilhar conosco essas novidades, essa nova linha de pesquisa, de atuação, que eu tenho certeza impactou várias pessoas que estavam aqui conosco. Espero poder contar com você numa oportunidade em breve, no futuro, certamente. E também é, acredito que você vai ser procurada por muitas pessoas aí que ficaram curiosas em receber treinamentos ou empresas que podem querer que alguns novos insumos e produtos sejam avaliados aí usando essas novas metodologias, né? Então, várias pessoas aqui te parabenizando. Então, te agradeço de novo mais uma muito vez obrigada. e novamente a todos que estão aqui conosco. Encerramos agora a nossa transmissão e até o retorno do nosso programa educacional. Fiquem atentos aí à página e às redes sociais da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Um grande abraço a todos e boa noite. Obrigada, Eliana. Boa noite.